e através de oração a palavra foi confirmada. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, versículo 1, 2 e 3. Deus, Ele vai continuar falando com a tua vida. Ezequiel, capítulo de número 37, versículo 1, 2 e 3. Escrito está: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Versículo 2. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Terceiro e último versículo. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Filho do homem, poderão viver estes ossos? Respondeu o profeta: Senhor Jeová, tu o sabes. Meus irmãos que estão nos ouvindo através desta rede de comunicação, deste canal AD Rio Largo, que estão espalhados por toda a nossa cidade de Rio Largo, todas as cidades daqui do estado de Alagoas, da cidade daqui de Rio Largo, e também de todos os estados do Brasil. Nesta manhã, quero compartilhar com vós esta mensagem, a qual Deus tem colocado em meu coração. Eu quero trazer também uma palavra de restauração para a tua vida. O livro do profeta Ezequiel, ou por que não dizer, o profeta Ezequiel, ele foi um profeta do reinado de Judá. Bem sabemos que o primeiro rei de Israel fora Saul. Morrendo Saul, porque também desobedeceu a Deus. E agora quem começa a reger a nação após a morte do rei Saul foi o grande rei de Israel, chamado Davi. Davi, ele foi um excelente rei. Por ser um excelente rei, isso não quer dizer que Davi não tinha falhas, muito pelo contrário. Davi, ele tinha muitas falhas, mas em contrapartida, ele não deixava o ego subir para o seu coração. Davi, ele tinha um segredo, era que todas as vezes que ele falhava, que ele cometia um erro, ele recorria ao eterno Deus de Israel e alcançava favor e misericórdia da parte de Deus. Ora, Davi também ele morre, porque todos nós somos mortais. Morrendo Davi, o seu filho Salomão, ele passa a reger, a governar, a reinar
a grande nação de Israel. Em uma certa oração, Salomão, ele faz uma oração sábia. E às vezes, nós não recebemos algo da parte de Deus, não é porque Deus não queira nos dar, é porque nós não sabemos pedir a Deus. E Salomão, em sua humilde sabedoria, ele soube fazer uma oração. E ele disse: ó Deus, eu sou o rei de Israel, mas diante da tua grandeza, eu não sou nada. E eu te peço, Senhor, que tu me dê sabedoria, me dê largueza de coração, para que eu tenha um coração bom, para que eu não tenha um coração rancoroso, para que eu não tenha um coração amargurado. E então, Senhor, me dê largueza de coração. Que oração mais sábia do rei Salomão. E também ele diz: Senhor, me dê sabedoria para que eu saiba reinar, para que eu saiba conduzir o teu povo, o povo que se chama pelo teu nome, assim como papai Davi conduziu o teu povo. Me dá a sabedoria do meu pai, me dê inteligência, para que eu saiba governar, para que eu saiba reger, para que eu saiba tomar a atitude certa, para que eu possa ajudar a nação. E Deus ouviu a oração de Salomão. E então, contudo, mediante o pecado do povo, porque Deus, ele sempre falava com o seu povo, e Deus falava com a nação, e parecia que a nação esquecia de Deus, a nação pecava. Deus fazia de novo uma nova aliança com a nação, e a nação tornava a errar outra vez. E então, morrendo Salomão, agora quem vai reinar são dois reis, ou seja, o reino agora é dividido. Jeroboão, ele fica com as 10 tribos do norte, e Roboão as 2 tribos do sul, que era Judá e Benjamim. E agora o reino se encontra dividido. Deus, ele sempre falou com o povo de Israel. Deus sempre perdoava o povo de Israel. Deus sempre se comunicava com a nação de Israel, mas o povo, ele oscilava. Um dia estava bem com Deus, o outro dia já não estava bem com Deus. Mas vejamos aqui, Jeroboão, ele reina as 10 tribos, e Roboão as 2 tribos, e o povo, ele oscilava na comunhão com Deus. Um ano o povo estava bem com Deus, já o outro ano o povo não estava bem com Deus, e Deus, ele sempre falava com a nação, advertia a nação. Deus, ele deu a lei para que o povo seguisse a lei. Ora, a lei, o que era que dizia? Uma certa feita, através de Moisés, Deus leva Moisés até o monte Gerizim e o monte Ebal. O monte Ebal, o monte da maldição. Já o monte Gerizim era o monte da bênção. E Deus fez um pacto ali, lá no monte, em Samaria,
em Israel. E Deus disse, através de Moisés, ao povo: ora, diga ao povo que eles não me abandonem. Diga ao povo que se eles não ouvirem a minha lei, não obedecer os meus preceitos, os meus estatutos, eu irei retirar a minha mão, eu irei retirar a minha bênção, porque o povo está em pecado, o povo tem se desviado. Porém, todavia, em Deuteronômio capítulo 28, vai falar sobre o Monte Gerizim, que é o Monte da Bênção, quando Deus diz: agora, se a nação de Israel, se o meu povo, ele obedecer a minha palavra, obedecer os meus estatutos, observar o livro da lei, obedecer os mandamentos, eu irei abençoar o povo. Ou seja, Deus, ele faz uma promessa de bênção, uma promessa de prosperidade, mas essa promessa é uma promessa condicional. O povo tinha que estar na presença de Deus, o povo tinha que estar em obediência com Deus. E Deus disse: se o povo obedecer a minha palavra, olhar os meus preceitos, andar nos meus estatutos, bendito será. Que maravilha! Bendito será a sua fazenda, bendito será o seu gado, bendito será a sua esposa, bendito será o seu marido, bendito será os seus animais, bendito será a sua cria. Eu te revelarei os bons tesouros dos céus, não tomarás emprestado e emprestarás a muito, te colocarei por cabeça e não por cauda, te colocarei por cima e não por baixo, se obedecer a minha palavra. E então Deus, ele tinha uma palavra de bênção e também de prosperidade para o seu povo que andava no seu caminho. Porém, se o povo se desviasse, Deus, ele também retirava a sua mão de cima da nação de Israel. Ora, o texto em apreço, o qual nós lemos em Ezequiel, capítulo 37, vai narrar essa história de Israel, quando Deus chega para o profeta Ezequiel. Ezequiel, ele era um profeta de Judá, só que nessa época aqui, todo o reinado estava cativo por causa das suas falhas, por causa da sua desobediência, porque não deu ouvido aos estatutos, porque não obedeceu à palavra do Senhor. E então, nessa ocasião aqui, de Ezequiel, capítulo de número 37, Ezequiel, ele era um profeta de Judá, só que nessa ocasião, o povo estava cativo na Babilônia. E então, Ezequiel estava cativo, profetizando na Babilônia. E o capítulo de número 37, o versículo 1, diz: quando ele estava na Babilônia, ali cativo, juntamente com seus conterrâneos, porque a Babilônia invadiu Judá, invadiu Jerusalém, e agora estava tudo sob escombro, o fogo pegando, o templo pegando fogo, atearam o fogo dentro do templo, os muros de Jerusalém estavam por baixo, estavam abaixo, só restava escombro. Babilônia levara cativo alguns nobres de Judá, Jerusalém. Entre esses cativos foram Daniel, foram Sadraque, Mesaque, Abidnego, e Ezequiel foi contemporâneo de Daniel. E então, quando ele estava ali, cativo na Babilônia, aí vem o
texto nós acabamos de ler. E veio sobre mim a mão do Senhor. O profeta, ele não estava em Judá, ele não estava em Jerusalém, ele estava deportado, estava cativo em terra inimiga, em terra estranha, mas ele disse, e veio sobre mim a mão do Senhor. O profeta está dizendo que a mão do Senhor veio sobre ele e conduziu o profeta Ezequiel, levou o profeta Ezequiel em visão a um vale. Ora, o que é um vale? O vale é uma depressão, o vale é uma parte baixa, o vale é onde está ali um lugar sombrio. E então ele disse que a mão do Senhor foi sobre ele e pegou ele e conduziu a um vale, a uma parte baixa, um campo baixo. E quando a mão do Senhor pegou Ezequiel e levou ele, o profeta, até um vale, ali parece mais uma cena de filme. Quando eu leio minuciosamente o capítulo 37 de Ezequiel, eu me vejo em um filme de ficção, fictício, em que Deus, ele pega o profeta em visão, leva até um vale, e naquele campo, naquele vale, naquela depressão, quando Deus leva aquele profeta até aquele vale, aí ele diz, e eu vi ali muitos ossos, e o Senhor me fez dar uma volta no vale de ossos. Aí a Bíblia diz, e os ossos eram sequíssimos. Imagina ali, que filme poderíamos dizer, como que se fosse de terror. Ele andando sobre aquele vale, só tinha ossos, e ele andando sobre aqueles ossos, a Bíblia diz que o Senhor fez ele andar ao redor dos ossos, ao redor do vale, e quando ele dá aquela volta, ele contempla, e ele diz, e eram muito numerosos, e os ossos eram sequíssimos. E então ele diz que a mão do Senhor o levou àquele vale de ossos sequíssimos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Aqueles ossos estavam de uma maneira tão seca, que era muito fácil quebrá-los. Ele conseguiu avistar aquela cena. Logo então, eu quero falar sobre o Deus que restaura. É interessante porque o corpo de uma criança corresponde a cerca de 70 ossos. Já o corpo de um adulto tem uma média de 206 ossos, dos pés à cabeça, segundo a anatomia. E então quando ele vê aquele vale, vê aquela região baixa, de baixa altitude, entre partes altas, que ele avista aqueles ossos, Deus, ele começa a falar com o profeta, e no versículo de número 3, diz, e o Senhor me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? Você vê aqui que inicia um diálogo entre Deus e o profeta. Quando ele está ali, ele faz uma vistoria naquele vale, e ele avista muitíssimos ossos. Quando ele termina aquela vistoria, que ele fica assustado, aí Deus faz a pergunta, filho do homem, profeta Ezequiel, porventura poderá este vale de ossos secos reviver? Ora, o profeta,
ele não vai se confiar em si de jeito nenhum. O profeta, ele vê a sua pequenez. O profeta, ele vê a sua fragilidade. E ele diz: Senhor, eu não sei, mas tu sabes de tudo. Existe situação na nossa vida que a gente passa por uma situação tão difícil que a gente não sabe de nada. Você não sabe de nada. E o profeta diz: Senhor, tu sabes de tudo. Ou seja, você não sabe o que acontece na sua vida. Talvez a sua vida possa estar de cabeça para baixo. Você não está entendendo nada o que está acontecendo, mas o Senhor Deus de Israel, Ele sabe de tudo o que está passando na tua vida. E então ele diz: Senhor, tu sabes de tudo. Nós não sabemos de nada. O profeta, ele reconhece a sua pequenez, ele reconhece a sua fragilidade e diz: eu não sei, mas tu sabes de tudo. O versículo de número 4, aí Deus, ele chega para o profeta e diz: profeta, filho do homem, profetiza sobre este vale de ossos secos. Que maravilha! Ele recebeu a ordem do Senhor para profetizar. E nós temos ordem de Deus para profetizar sobre a nossa vida. Muitas das vezes, pastor Calheiros, eu chegava lá na minha geladeira, eu abria e eu profetizava. Deus, Ele te chamou para ser profeta sobre a terra. Eu abria a minha geladeira, erguia a minha mão e eu profetizava a geladeira cheia. Sabe por quê? Porque nós temos que usar a fé. Nós temos que usar a fé. Deus opera. Mas Deus, Ele também precisa do fator fé que está dentro de nós. Ora, o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção da que se esperam. Que maravilha! Sabe o que é fé? É você abrir a sua geladeira vazia e você profetizar: geladeira, fique cheia. Que bênção! É você abrir a despensa. Quantas e quantas vezes eu não fiz isso? Abri a minha despensa, o meu armário, e eu disse: em nome de Jesus, despensa, armário, fique cheio. E o profeta, ele recebeu ordem do Senhor: filho do homem, profetiza sobre este vale de ossos, e eu porei nele o meu espírito, e este vale de ossos seco vai reviver. E a palavra de Deus diz, é muito interessante que ele diz: e eu profetizei segundo a ordem de Deus. Ou seja, eu prego que Deus abençoa, eu prego sim, porque a palavra de Deus me dá esta convicção. Agora a palavra de Deus diz também que o profeta, ele obedeceu a ordem de Deus. Ele diz: e eu profetizei segundo a ordem de Deus. Ou seja, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Ossos secos, vê só como a palavra de Deus, ela é bonita. Aí ele diz: e eu profetizei segundo a palavra de Deus. Ossos secos. Ouvi a uma certa feita, eu escutando o saudoso pastor Zé Neco pregando, e ele disse: eu nunca ouvi dizer que ossos tinha ouvido. Ele disse: ossos secos. Ouvi
a palavra do Senhor. Ou seja, quem restaura a nação brasileira, eu digo com toda a convicção, debaixo da autoridade divina e debaixo da autoridade da palavra de Deus, o que restaura a nação brasileira não é presidente, não é senador, não é desembargador, não é governador, não é deputado, não é prefeito, não é vereador. O que restaura a nação brasileira é a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus diz: bendito é a nação cujo Deus é o Senhor. Ora, se até uma criança for temente ao Senhor e ouvir a palavra do Senhor e fazer o que a palavra de Deus diz, nesta nação brasileira, até uma criança regerá esta nação. Por quê? Porque o segredo está na palavra do Senhor. Qual é o segredo da restauração? A palavra do Senhor. Ele diz: ouvi a palavra do Senhor. E então o que restaura uma vida, o que restaura uma nação é ouvir a palavra do Senhor. É tão provável isso que você vê esses países que não são cristãos, que não tem Deus como seu centro. Estes países sem discriminação racial de forma alguma. Mas preste atenção, ligue a televisão. Estes países que não obedecem à palavra de Deus só vivem em caos, só vivem em guerras civis, só vivem em fome, em calamidade. Por quê? Porque não ouve a palavra do Senhor. E nós vimos aqui que o profeta, ele disse: e eu profetizei segundo a palavra do Senhor. E Deus, ele mandou a restauração para a nação. O que é restauração? Eu estou pregando aqui baseado em Ezequiel capítulo de número 37, o Deus que restaura. E o que é restauração? Restauração é consertar. Restauração é recuperar algo, aquilo que está desgastado pelo tempo ou pelo o tempo de uso. Ou seja, a nação de Israel, mas pecou tanto, erraram tanto contra Deus, que estava o quê? Desgastada. Uma nação quebrada, uma nação enferrujada, uma nação desgastada. Aí Deus diz: agora chegou a minha vez de restaurar. E muitas das vezes acontece isso na nossa vida particular. Na sua vida particular, pessoas que têm a sua vida desgastada, pessoas que têm o seu casamento desgastado, filhos desgastados, esposa desgastada, marido desgastado, trabalho desgastado. Mas nesta manhã, eu estou pregando na tua vida o Deus que restaura, o Deus que chega na hora certa, quando a sua vida está desgastada, quando não tem mais nenhuma perspectiva de vida. Aí Deus chega e diz: eu restauro e eu dou jeito aonde não tem jeito. Deus, ele dá jeito
aonde não tem jeito, ou seja, o Deus que restaura. Aí Deus chega para o profeta e diz: profetiza, filho do homem. E ele diz: e eu profetizei, porque Deus me ordenou, vale de ossos secos. Aí eu imagino a voz do profeta ecoando naquele vale. Vale de ossos, secos. Ouvi a palavra do Senhor. Aí quando ele profetiza, aí imagina, o vale eram o quê? Sequíssimos. Eu disse no início da pregação que o corpo de uma criança corresponde a 70 ossos. E o corpo de um adulto a 206 ossos. Agora imagina, um exército numerosos, você multiplicando por 206 ossos. Ou seja, ali daria milhares de ossos secos. Aí ele diz: e quando eu profetizei, eu escutei o quê? Um rebuliço. Aí tem versão que diz: e eu escutei um grande ruído. Agora imagina, os ossos tudo espalhado. O crânio do João no norte. A mandíbula já lá no sul. O osso do Pedrinho, fêmur, estava lá no leste. Agora imagina aquele rebuliço. Crânio, tíbia, fêmur, clavícula, falange, falanginha, falangeta, costela, todos os ossos espalhados. Aí ele diz: e eu ouvi um ruído. Aí o osso do João que estava lá no norte, aí ele diz: e cada osso, olha meu evangelista, aí diz: e cada osso no seu lugar. Ou seja, o osso do Joãozinho, que estava lá no norte, procurou o lugar dele. Por isso que o profeta disse: e ouve-se um rebuliço. Cada osso no seu lugar. Ou seja, o que Deus prometeu para você é para você. Ninguém vai tomar o seu lugar. Fica na tua posição. O seu compromisso é com Deus. A sua chamada é de Deus. A posição é de Deus. E maior do que as promessas, é Deus que fez. Não tem para que você se aperrear, você procurar outro lugar, porque você não é crente caqueira. O crente caqueira vai para todo canto, já o crente árvore não. A Bíblia diz que o crente árvore, ele é plantado, Deus não te chamou para ser caqueira, Deus te chamou para você ser crente árvore. E o crente árvore, ele tem as suas raízes alicerçadas e aprofundadas no solo da terra. Nesta manhã, Deus, ele tem renovo espiritual para a tua vida. Aí, quando o profeta profetiza, aí está os ossos. Aí, ossos. Aí depois, tendão. Aí depois, veia. Aí depois, veio a carne. Aí depois, veio as artérias. Aí depois, veio os vasinhos. Aí depois, vem os poros. Aí depois, vem a pele. E quando eu avistei, estavam todos de pé. Sabe o que é isso?
é o Deus que restaura. Ou seja, aconteceu naquele momento o improvável, aconteceu o milagre da restauração, e nesta manhã o improvável de Deus vai acontecer na tua vida. Nesta manhã vai acontecer o renovo espiritual, a restauração espiritual na tua vida, na tua casa e no teu ministério. Por quê? Porque nesta manhã eu estou pregando o Deus que restaura. E quando aquele povo, aquela multidão, aquele exército estava de pé, aí ele disse: filho do homem, sabe o que esta visão quer dizer? Esta visão é a casa de Israel. Este vale de ossos secos, profeta, é o meu povo. É o povo que se chama pelo meu nome, porque eles desobedeceram a minha palavra, porque eles se desviaram dos meus caminhos, e eles disseram: os nossos ossos se secaram, e pereceram a nossa esperança, e nós fomos cortados. Aí o Senhor diz: portanto profetiza e diz: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e eu vou restaurar a casa de Israel. Que palavra de promessa nesta manhã! Deus está dizendo: eu irei restaurar a casa. Nesta manhã Deus, Ele vai restaurar a tua casa, Ele vai restaurar o teu ministério, Ele vai restaurar a tua vida. Talvez você tenha dito: não tem mais esperança para mim, as portas estão fechadas. Eu sempre costumo dizer isso. Tem gente que diz: ah, foi o diabo que fechou a porta. E o diabo, ele tem poder sobre a sua vida, é? De jeito nenhum. Ele diz que a palavra de Deus diz que a porta que Deus o quê? Que Deus fecha. Ou seja, quem fecha a porta é Deus. Agora também a porta que Deus abrir na tua vida, não tem capeta do inferno que poderá fechar a porta que Deus abrir. Porque a tua vida se encontra na mão de Deus. Nesta manhã, Deus, Ele vai restaurar a tua vida. Ele vai restaurar o teu ministério. Ainda que a tua vida esteja de cabeça para baixo, ainda que o seu lar esteja em guerra, ainda que o seu casamento esteja em guerra, mas pelo poder da palavra do Senhor, nesta manhã, Deus, Ele vai restaurar a casa. Ele vai restaurar a casa. Você quer oração? Você quer Jesus? Acesse o nosso portal AD Rio Largo e diga: sim, eu quero Jesus. Eu quero aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. E nesta manhã, Deus, Ele vai restaurar a tua casa. Assim como Ele profetizou que iria restaurar a casa de Israel, nesta manhã Ele está dizendo: eu vou restaurar a tua casa. Nesta manhã tem renovo de Deus para a tua vida. Ainda que você pense que você está esquecido, não importa se você esteja esquecido para muitos, o que importa é que você esteja lembrado para Deus. Nós iremos orar pela tua vida. Diga: sim, eu quero Jesus. E nesta manhã, o milagre vai acontecer na tua vida. Você crê que o milagre vai acontecer? O milagre da restauração, o milagre da cura, o Deus que cura, o Deus que opera milagre. Ontem eu estava saindo da porta do hospital,
Aí veio um rapaz chorando. Estava eu e meu companheiro. O rapaz saiu chorando. Aí eu disse, meu Deus do céu, foi um desastre aí que aconteceu com a família. Aí ele chegou perto de mim e disse, eu estou chorando de felicidade. Eu estou chorando de alegria. Aí eu, por quê? Aí disse, porque a minha esposa estava em coma, estava desacordada, estava desenganada pela medicina, e ela se despertou. Deus curou a minha esposa, e agora eu desci de lá da ala, porque o médico disse que ela está de alta, e eu vou levar a minha esposa para dentro da minha casa. Andarabadabacê. Sabe o que é isso? É o Deus que restaura. Checalabadabacê. Nós temos que pregar a igreja, o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que batiza, o Deus que tira em coma, o Deus que restaura. Nós pregamos a palavra de Deus, porque nós sabemos que esta palavra, ela é verdadeira. A palavra de Deus restaura, a palavra de Deus levanta, a palavra vem, a palavra vai, a palavra de Deus é promessa, a palavra é pão, a palavra é vida, a palavra é martelo, a palavra é água, a palavra é provisão. Eita Deus! Nós temos que pregar a igreja. O Deus vivo, o Deus que levanta defunto, o Deus que restaura e o Deus que cura. Doutrina é no culto de doutrina. Deus está me usando aqui é para pregar que Ele restaura e Ele cura a tua vida. E Ele está aqui nesta manhã. Quando tudo não tiver mais jeito, Ele chega e diz, eu cheguei. Eu sou Deus que cura, eu sou Deus que restaura, eu sou Deus que dá vida. A palavra de Deus diz que Deus é vida, e vida com abundância. Eita Deus! Aí aquele jovem disse, menino novo ele, aí ele disse, na porta do hospital, eu estou chorando, mas não é de tristeza, eu estou chorando de alegria, porque o médico deu alta à minha esposa, ela estava desenganada, e eu estava sofrendo com ela, e o médico disse, pega a sua esposa e leve para casa, porque ela está de alta. Eu prego o Deus que cura, o Deus que renova, o Deus que faz, porque a Bíblia me dá esta garantia. Quer aceitar Jesus? Nós iremos orar pela tua vida. Eu irei fazer uma oração. Nesta oração, aonde você estiver, coloca a mão no peito, coloca a mão na cabeça. Amém. Nós iremos fazer o terceiro clamor. E eu preguei aqui sobre milagre, o Deus que restaura. E eu creio, assim como ontem eu estava ali naquele hospital, o jovem saiu dizendo, eu estou chorando de alegria. Nesta manhã, você vai chorar, mas é um choro de alegria, é um choro de porta aberta, é um choro de milagre, é um choro de restauração, é um choro de regozijo espiritual na tua vida. Eu preguei que Deus restaura e que Deus cura, e nesta manhã, Deus vai curar a tua vida. Você vai botar a mão onde está sentindo esta dor, onde está essa doença, onde está essa enfermidade.
Bote a mão no seu peito, nesta enfermidade ou sobre a sua cabeça. E nesta manhã nós iremos fazer o terceiro clamor. O clamor do milagre. O clamor da restauração. Quantas pessoas aceitaram a Jesus? Nenhuma? Você quer aceitar Jesus, filho? Quer aceitar Jesus, filha? Diga sim, eu quero. Aderiular, coloca sim, eu quero aceitar Jesus. Nós iremos orar pela tua vida, porque Deus faz. Deus faz. A gente faz aquilo, o que está patente a nós, o que está na nossa possibilidade. Deus disse ao profeta: se levanta, filho do homem, porque era para o profeta se levantar. Agora a restauração, aí era com o papai do céu. O milagre, quem faz é Deus. E nesta manhã, uma vida, que maravilha, uma vida já aceitou a Jesus. Nós iremos orar pela tua vida, filho. A partir de hoje, você verá o milagre de Deus na tua vida. Esta mensagem aqui não foi em vão. Deus falou com a tua vida, filho. E nesta manhã, o milagre está entrando na tua casa. A restauração, o renovo espiritual. Receba da parte de Deus a cura, a libertação. Em nome de Jesus. A primeira vida já aceitou a Jesus. E nesta manhã está acontecendo uma grande festa no céu. Eita Jesus. Deus de mistério, Deus de renovo espiritual, o Deus de restauração, o Deus de Israel. Nesta manhã eu profetizo sobre a sua vida a cura, a libertação. Seja curada, filha, deste mal. Seja curado desta enfermidade. Ainda que a medicina tenha te desenganado, mas Deus, Ele só chega na hora certa. Em nome de Jesus, seja curado deste mal, seja curado deste flagelo, seja curado desta enfermidade. Aonde que esta doença, esta enfermidade, este flagelo esteja alastrado pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus, receba a cura da parte de Deus agora, em nome de Jesus. Receba a libertação. Você que está desempregado, em nome de Jesus, eu profetizo segundo a palavra de Deus, com a autoridade a qual sobre mim é imposta, em nome de Jesus. Eu profetizo a porta aberta, a porta de emprego aberta sobre a sua vida. Recebe a cura, recebe o renovo, recebe o milagre da restauração agora em tua vida, em nome de Jesus. Sinta a presença de Deus agora em sua casa, aí ao seu lado, onde quer que você esteja colocando a sua mão, que seja no seu peito, que seja na enfermidade, que seja na cabeça, em nome de Jesus. Recebe agora, recebe a cura, recebe a cura, a libertação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, assim como tu operou no passado, Deus também opera no presente. Assim como eu estava ontem naquele hospital e aquele jovem saiu chorando de alegria, dizendo que a esposa dele fora curada e recebeu alta, em nome de Jesus. Recebe a cura agora, em nome de Jesus. Também te apresento, ó Deus, esta vida que está te aceitando como único e suficiente Salvador da sua vida, ó Deus. Em nome de Jesus, perdoa os seus pecados, lança no mar e se esquece de todos os seus pecados e escreva o nome dele, o nome dela no livro da vida. E a partir de hoje, filho, você é um cidadão do céu, em nome de Jesus.